encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta-me. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Nisso, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor de Jesus. Então lhes disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Jesus perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? Então Jesus olhou para as pessoas que estavam sentadas ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, retomo as nossas atividades neste dia 27 de janeiro de 2026, iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, depois de 3 meses parado. Bom, o Evangelho de hoje traz uma reflexão lógica e categórica para a nossa vida. Jesus coloca categoricamente o que cada ser é mediante a palavra de Deus. Jesus categoriza aqueles que escutam ou não escutam a palavra de Deus. Vejam que interessante, o evangelho de hoje cita que Jesus tem irmãos. E na verdade Jesus tinha sim. Muitos vão estar me chamando de doido agora e vai estar descrevendo do canal. Mas deixa eu explicar. Fato é que naquela época era considerado-se irmãos e irmãs todos os membros da família de até terceiro, quarto grau. Ou seja, até você ser tio, tia, avô da pessoa, todo mundo que era primo era considerado irmão. Então não existia a classe primo. Era só irmão. Irmão de outras famílias, irmão de outras comunidades, era só irmão. Quando nós colocamos e definimos isto na nossa cabeça, nós entramos no contexto do evangelho de hoje. Jesus que passa a ensinar nas sinagogas. Contexto de conversa. Por que Jesus estava ensinando num lugar que estava com uma multidão ao seu redor? Poucos dias atrás, nós ouvimos, aliás, quinta-feira passada, nós ouvimos um evangelho em que uma pessoa foi curada por Jesus. E aí, neste evangelho, Jesus vira para a pessoa e fala: agora você vai lá, se limpa na banheira lá de Sião e oferece o teu sacrifício ao rei em reparação dos pecados da terra. Tá bom. O cara foi lá, fez isso e depois saiu falando para todo mundo quem era Jesus. E aí Jesus não podia mais entrar dentro das cidades porque ele era visto. É como se fosse aquela celebridade que passa assim. Imagina quando tem. Aqui perto da minha cidade tem muito, porque tem um negócio ali que faz show sempre, direto e reto. E vai uns cantor famosos lá. Imagina que vai um dia para a cidade inteira, por causa que vai uma pessoa muito famosa de fora, um Padre Zezinho. Vai lá na cidade para cantar lá. O povo vai querer, vai todo mundo lotar ali por causa do Padre Zezinho. Querer ver o Padre Zezinho. Agora você imagina na época de Jesus, que a comunicação era na boca e você conseguia divulgar até. Eu brinco que quando a comunicação era na boca, a gente divulgava até um pouco mais rápido. Porque a gente costuma sair da casa da onde a gente tá para ir na casa da outra pessoa para divulgar, né?
E aí nós vai lá tomar café com a pessoa só para poder dizer, viu, você tá sabendo que Padre Zezinho vai lá na cidade, vai ali para poder cantar, fazer um show? Só para meios de exemplificação. Todo mundo daquela região, né, sabia que Jesus ia para lá. Então Jesus não podia pôr mais um pé dentro da cidade sem ser visto. Senão ele não ia ter como nem passar. De tanta gente que quer pedir cura, milagre, bênçãos e mais ensinos para a vida, ouvir as histórias de Jesus, iria lotar. E vejam que interessante, Jesus atraía gente até de fora das cidades. Por isso, Jesus estava ensinando na sinagoga. Entramos agora no contexto do evangelho de hoje. Jesus estava ensinando nas sinagogas e dando ensinamentos e ensinamentos nas sinagogas. Eis que aparece um homem que estava lá fora. Quem catar acho que é a Paixão de Cristo, você vai ver essa passagem da Escritura lá ao vivo, né? No filme mesmo passa essa passagem da Escritura. Eu não lembro qual filme que é, eu acho que é a Paixão de Cristo. Que passa essa passagem da Escritura. E era um local muito apertado, com muita gente e com gente até de fora. E aí é isso que chega uma pessoa e fala, viu? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E aí Jesus olha assim, minha mãe e meus irmãos? Quem são minha mãe e meus irmãos? Vejam que interessante. Quando nós estamos em uma ligação, a gente faz de tudo para não interromper aquela ligação. Aí está o primeiro passo para uma conexão única com Jesus Cristo. Se eu quero ter uma conexão fiel a Jesus, se eu quero entrelaçar o meu amor ao amor de Jesus, eu preciso fazer como eu faço em uma ligação. Estou em momento com Jesus. Ninguém me atrapalha. Dessa forma, essa concentração que nós vamos falar agora que a gente não tem, porque eu sei que muitos não têm. Você vai para a missa, a gente pode sentar lá na cadeira pensando, vamos assistir a missa, mas aí durante a missa a gente está pensando em qualquer outra coisa, menos participar da celebração eucarística que está acontecendo ali. Se for num domingo, a gente vai pensar no almoço de domingo. Se for no meio da semana, essa missa vai acabar rápido para a gente ir embora dormir. E se for no sábado, o que a gente vai fazer no domingo? Mas por que esses pensamentos? Por que essas ideologias que a gente coloca na nossa cabeça? Falta de concentração e atenção. Eu lembro que quando eu estudava no fundamental, meus professores viravam muito para mim e falavam: William, atenção, foco, olha lá o texto, para de brincar, vamos copiar. Um pouco nós vamos perdendo esse foco. Essa atenção vai se desviando. As coisas do mundo vão deixando com que aquilo se atrapalhe e se transforme em algo turbulento para a nossa vida. A gente está pensando em qualquer outra coisa no mundo, menos em Jesus. Portanto, o primeiro passo que Jesus dá é: este momento é um momento meu e seu. Precisamos nós esquecermos quando nós chegarmos em uma Santa Missa, quando nós chegarmos em uma oração de Santo Terço, quando nós estivermos meditando a palavra de Deus, nós precisamos esquecer-se do mundo, desapegar-se do mundo. E aí é um ponto-chave. Por que Jesus saía para ir até o monte? Porque ali era a região mais isolada. Ninguém era caboclo forte o suficiente para poder escalar o monte que Jesus escalava, não. Ali era o único lugar que ele conseguia ficar isolado. Só ele e Deus. Seguindo o Evangelho e dando um contexto de finalização, Jesus diz:
Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este é minha mãe e meus irmãos. A categoria que Jesus engloba as pessoas que escutam a palavra de Deus, que participam da Santa Missa, que veneram a Cristo crucificado, que admiram o amor pela cruz, admiram o amor por Jesus, que têm um amor único por Jesus, singular por Jesus. Jesus nos coloca como irmãos. Aí é que é interessante. Você quer ser irmão de Jesus? Escute a palavra dele. Faça a vontade dele. Não adianta fazer um e não fazer outro, viu? Ah, eu vou na missa todo domingo eu participo da missa. Mas o que aquilo transformou na minha vida? Eu preciso reconhecer aonde está errado e fazer a vontade de Deus na minha vida. Eu pedi para Deus tantas vezes para Ele me livrar daquele problema, para Ele me tirar daquela situação, mas espera aí, essa é a vontade de Deus? Portanto, que no Evangelho de hoje a gente aprenda não a mais se desconcentrar da missa, mas começar a ter foco. Não mais a querer aquilo que nós queremos, que nós achamos que a gente precisa, mas que no fim não é verdade. E começar a buscar aquilo que é a vontade de Deus. E que a gente comece a ter um pouco mais de amor, um amor singular, para que nós sejamos irmãos e irmãs de Jesus. Que Ele nos acompanhe e nos proteja hoje e sempre. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que saudade que eu tava disso. Que no dia de hoje, fique na paz e na alegria de Deus.